Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, este segundo domingo da Páscoa que celebramos, chamado Domingo da Divina Misericórdia, ele é tão rico na exposição que nos apresenta da Sagrada Escritura que nós teríamos que levar dias aqui explicando cada uma dessas passagens bíblicas tão belas. A leitura dos Atos dos Apóstolos, este capítulo 2, versículos 42 e 47, nós dizemos sempre é a comunidade ideal. É aquilo que foi no início da igreja e que, infelizmente, não se vive mais desta forma, mas este é o modelo. São Lucas nos diz, nos Atos dos Apóstolos, neste trecho, como viviam nossos irmãos no início da igreja. Eles viviam unidos, colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam entre todos de acordo com a necessidade de cada um. Aqui não há nada de comunismo como tantos levianamente interpretam a palavra de Deus. Dividiam a cada um conforme as suas necessidades e não esparramavam nas mãos de uma elite e faziam com que todos vivessem regularmente na pobreza. Não é nada disso. Vendiam suas propriedades e seus bens, repartiam a cada um conforme necessitava, pela mediação dos apóstolos. Diariamente eles frequentavam o templo. O que iam fazer no templo? Ora, rezar, louvar a Deus. Ainda frequentavam o templo, o grande templo. Eles partiam o pão pelas casas. Esta expressão, este verbo, partir o pão, é aquela expressão mais antiga chamada fração do pão. Não era o pão ordinário, era o pão da Eucaristia. A Eucaristia celebravam em suas casas, mas a oração comum, ainda ligados ao judaísmo, faziam no templo. Quando? Em alguns sábados? Não. Todos os dias. Todos os dias. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Por que é que os primeiros cristãos eram estimados por todo o povo? Porque colocavam em prática aquilo que o Senhor mandou. Não deixar faltar nada a ninguém, repartir aquilo que tem, não se apropriar do que não é seu, ser homem, mulher de oração e prática. Por isso eram estimados por todo o povo. E a cada dia, vendo este testemunho dos nossos primeiros irmãos, então o povo ia entrando, podemos dizer assim, de forma simbólica, entrando na igreja, pedindo o batismo. Eu também quero ser como vocês. Portanto, essa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, na qual São Lucas nos narra o modo de vida dos cristãos, São Lucas nos quer dizer, eles viviam perfeitamente convictos da teoria e da prática, da oração e da prática da fé. Não havia uma separação, não havia esta de ser cristão no templo, ser cristão em casa, mas na rua e na vida do dia a dia ser pagão. A palavra de Deus nos ilumina neste tempo em que estamos vivendo. Quantos de nós, a grande maioria, está impedida e afastada de participar da Santa Missa nas igrejas? Quem sabe com este tempo, esta quarentena que já virou quaresma após a Páscoa, nós aproveitemos também para meditar. Como é que eu tenho vivido a fé que recebi? Como é que tenho transmitido esta fé? Ou eu já caí no conto de uma sociedade liberal e um conto que vem do demônio, de dizer que fé é algo particular. Cada um vive a sua e todos sejam felizes. Não, meus irmãos e minhas irmãs. A fé cristã não é algo particular. Quando nós dizemos eu creio, nós estamos dizendo com todos os irmãos que também creem. E estamos dizendo com todos os irmãos que creem hoje, os que crerão depois de nós e aqueles que acreditaram e viveram a sua fé
e, portanto, já vivem aquilo que acreditaram agora no céu. O Salmo 117, que nos repete: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Este segundo domingo da Páscoa, por mandato do Papa João Paulo II, de São João Paulo II, foi colocado como o domingo no qual nós temos que meditar de forma mais profunda a divina misericórdia. Esta aparição de Nosso Senhor, a Santa Faustina Kowalska, tantas vezes reprimida e até abandonada, o Senhor quis dizer: voltem-se para a minha misericórdia. Lembremos que os apóstolos já nos diziam que se nós queremos alcançar a misericórdia do Senhor, nós primeiramente precisamos ser misericordiosos com os outros. Alcançará a misericórdia no julgamento quem for misericordioso. É muito bonito como devoção pessoal dizermos: Jesus, eu confio em vós, eu confio em vossa misericórdia. Mas não podemos parar aí na devoção pessoal. Este amor e confiança na misericórdia do Senhor, que é eterna, deve também refletir-se no nosso dia a dia. Sermos homens ou mulheres misericordiosos. Se o Senhor Deus, do alto da sua majestade divina, se rebaixou, se fez como um de nós, ali ele já demonstra sua misericórdia. Tornar-se pequeno, miserável. Ele quis fazer-se miserável por amor a nós. E ele quis morrer pela morte mais miserável possível, a mais ignominiosa, a mais feia possível, para nos salvar. Ele nos pede também que nós confiemos na sua misericórdia. E pode confiar plenamente na sua misericórdia aquele que encomenda toda a sua vida, em todos os seus aspectos, a misericórdia do Senhor. É belíssimo os versículos 13 e 14 deste Salmo 117. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O que é que na minha vida, na tua vida, meu irmão, minha irmã, quem são aqueles que tentam nos derrubar? Às vezes nós pensamos que é um alheio, é um terceiro que tenta nos derrubar. Nós também muitas vezes nos auto-sabotamos na nossa fé. Quem sabe também é momento de meditarmos que não será derrubado, mas será elevado aquele que confia no Senhor. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor veio em socorro de quem? Daquele que clama pelo seu socorro e daquele que procura viver segundo a vontade do Senhor. Para estes o Senhor diz que vem e auxilia, e ele se torna o Salvador. E então o versículo 15 nos diz: clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Que ressoe em nossa casa diariamente esse clamor: o Senhor é o meu Salvador. O Senhor teve misericórdia de mim, me chamou para fazer parte de seu povo. É isso que São Pedro nos diz na sua primeira carta: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia nos chamou a fazer parte de seu povo. E não só nos chamou para fazer parte de seu povo, como também nos separou. Nos separou para que nós sejamos guardados para o dia da sua manifestação, para o dia em que há de vir e julgar os vivos e os mortos. Que grande misericórdia do Senhor para conosco. Se nós pensarmos em nossa vida, eu penso aqui na minha, tu, meu irmão, tu, minha irmã, pense na tua, nós não somos dignos dessa misericórdia do Senhor. Nós não temos o que fazer para merecermos essa misericórdia tão grande. E daí vem de novo aquele pensamento. Se o Senhor é misericordioso conosco, que não valemos um centavo, por que nós colocamos óbices, impedimentos em ser misericordiosa com os outros? Por quê? Porque nós ainda não vivemos a misericórdia. Portanto, nós fomos chamados pelo batismo,
pelo sangue e pela água do Senhor que verteram na cruz. Nós fomos chamados a pertencer ao seu povo. Nós fomos chamados a viver uma esperança viva. O que é essa esperança viva? Não é uma esperança boba, uma esperança tola, uma esperança sem fundamento. Nosso fundamento é a ressurreição do Senhor. E o Senhor nos chamou para viver uma esperança viva, para nos fazer nascer de novo. O Senhor nos chamou para sermos guardados para o dia da salvação. E então São Pedro diz: isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis, e por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Nós estamos vivendo o tempo da provação. Quanto tempo durará essa provação? Há quantos e quantas que não têm misericórdia, que não têm fé e esperança viva, e que se rebelam, e que gritam, e que usam até mesmo as redes sociais, e mesmo que não usem a rede social, mas lá no seu interior se revoltam contra a situação em que estamos vivendo. A nossa esperança não está nas coisas do mundo, a nossa esperança não está na ciência do mundo, a nossa esperança não está nos governos, seja qual for o governo. A nossa esperança viva está no Senhor, na sua ressurreição. Ele que foi chamado dos mortos pelo Pai. Ele nos chamou para nos dar, no último dia, a herança incorruptível. Esta herança, diz São Pedro, será dada àqueles que tiverem a sua fé provada. Repito, nós estamos vivendo no tempo da provação. E então, que adianta se rebelar? Eu quero viver este tempo, mas não quero viver. Eu gostaria de ter vivido em outra época. Eu gostaria que fosse diferente. É neste tempo, nesta época que o Senhor te chamou. Assim como os nossos primeiros irmãos e irmãs, pelo menos durante 3 séculos na igreja, passaram o tempo da provação, da perseguição, do martírio. E quando muito podiam reunir-se nas casas para rezar e fazer a fração do pão, a Santa Missa. Hoje nós vivemos esse tempo em que nossas casas devem se tornar templos do Senhor, a igreja doméstica. E nós queremos viver em outra época, em outro tempo? Então nós queremos fugir da provação. Então nós, lamento dizer, não somos dignos da herança que o Senhor nos quer dar. Esta herança de São Pedro será dada àqueles que tiverem a sua fé provada e passarem pela prova, obviamente. E esta herança é verdadeira. Assim como esta fé deve ser verdadeira. Esta fé verdadeira que nos garante a herança verdadeira, ela é provada não pelo fogo, mas ela é mais preciosa que o ouro que é provado pelo fogo. Ela é provada em todos os momentos em que podemos viver na nossa vida, não só estes em que estamos vivendo tempo de grande provação e de catacumba da igreja, mas no nosso dia a dia. Quantos de nós, queridos irmãos e irmãs, que já vivemos como pagãos? Sim, como pagãos. Somos cristãos no domingo ou em algum domingo do ano, mas no dia a dia somos pagãos. Não manifestamos a nossa fé, nos calamos quando nos atacam, quando atacam a nossa fé, não damos as razões da nossa fé. Então a nossa fé está sendo provada, seja pela doença, seja pelo mundo, e nós nos calamos, e nós damos mau exemplo, e nós damos contra-testemunho. Disse-nos São Pedro: a vossa fé será provada como sendo verdadeira. Para ser provado, a gente precisa passar por uma prova. Essa prova não é algo teórico, é uma prova prática. Quantos de nós, no tempo de crianças, quando o professor dizia de última hora, vai ter uma prova, alguns já se tremiam todos. Pois o Senhor está nos dizendo, por meio de São Pedro, desde o início da igreja, aqueles que quiserem ver se sua fé é verdadeira, resistam à prova. Resistam à prova. Que prova? A prova que toca em seu tempo viver. Viver em seu tempo com os demais irmãos submetidos a uma prova.
O próprio catecismo nos ensina que nos últimos tempos a igreja deve passar por uma grande provação. Quais serão aqueles que vão resistir a esta grande provação, esta grande tribulação? Serão aqueles que mantiverem-se fiéis ao Senhor, dando mostras claras e práticas de sua fé viva. Serão estes os quais o Senhor encontrará na sua vinda. Serão estes que receberão a herança imperecível, que nada destrói e ninguém pode roubar. No Santo Evangelho que hoje ouvimos, segundo nos narra São João, nos narra este momento em que o Senhor chega, entra com as portas fechadas, quando? No primeiro dia da semana. Nós chamamos esse dia domingo, por isso nos reunimos no domingo. E os apóstolos entenderam isso no início da igreja. E o povo cristão entendeu que domingo, que se chama Dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. Não é por acaso que na nossa língua o segundo dia chama-se segunda. Né? Esse é o primeiro. E no primeiro dia da semana o Senhor apareceu. Por que o Senhor não apareceu na sinagoga no sábado? Em nenhum momento depois de ressuscitado. Para mostrar que houve uma passagem do antigo culto para o novo culto. E aqui se destrói qualquer seita que queira dizer que o dia do Senhor é o sábado. O dia do Senhor é o sábado, ou melhor, é a sexta para o sábado, para os nossos irmãos judeus. Nós não somos judeus na prática da fé. Nós somos cristãos. E como cristãos, nós seguimos aquilo que a igreja no princípio seguiu e continuará seguindo. Domingo é dia do Senhor. É no domingo, no primeiro dia da semana, que o Senhor entra com as portas fechadas, com tudo fechado, e que nos diz São João, os discípulos se encontravam aí na casa, fechados, com medo dos judeus, com medo da perseguição. Ali entra o Senhor com seu corpo glorioso, corpo esse que haveremos de receber se recebermos a herança imperecível. Corpo esse que não tem dificuldade alguma de entrar e sair, com porta aberta ou porta fechada. Este Senhor repete aquilo que tantas vezes fez, repete aquela saudação: a paz esteja convosco. Quantas vezes temos que dizer isso em nossa casa? Quantas vezes temos que lembrar no nosso coração: o Senhor nos deseja a paz quando entra em nossa vida. A paz, a sua paz, a paz que somente Ele pode dar. E então o Senhor sopra sobre os discípulos. É um símbolo altamente para o mundo antigo, o soprar. Nós também na igreja, quando abençoamos a água, quando fazemos alguns dos sacramentais e mesmo o sacramento do batismo, nós sopramos como que para dizer, comunica por meio do sopro o Espírito Santo. E então nosso Senhor diz aos discípulos, soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E aqui o Senhor está dando aos discípulos o poder do perdão dos pecados. Quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes serão retidos. A quem não perdoardes não serão perdoados. Este mesmo poder que o Senhor tinha e que foi contestado pelos fariseus e doutores da lei, de perdoar os pecados, poder que somente Deus tem. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei diziam: mas quem este homem pensa que é para perdoar pecados? Acaso ele é Deus? E ele perdoa os pecados. Este mesmo poder ele dá aos seus discípulos. E diz: a quem vocês perdoarem, será perdoado. A quem vocês não perdoarem, não será perdoado. É o que nós chamamos, em linguagem teológica, o poder das chaves. Ou seja, aquilo que é dado aos discípulos. O que eles abrirem será aberto no céu. O que eles fecharem na terra será fechado no céu. Esse poder nós recebemos, embora todos nós indignos sacerdotes, de perdoar em nome de Deus. É Deus que perdoa, ou é Deus que não perdoa. Também neste Santo Evangelho nós vemos este momento tão rico e tão belo, em que os discípulos recebem o poder de perdoar ou reter os pecados, ou não perdoar os pecados. E São João nos diz: Tomé não estava com eles. Tomé não acreditou neles. É aqui que vem algo muito interessante.
O pobre São Tomé passou a história como o discípulo incrente, incréu. Não, ele não era incrente nem incréu. Ele simplesmente não acreditou no testemunho. Testemunho de quem? Ele não ouviu isso na rua, ele não ouviu de gente que não conhecia, ele ouviu daqueles que faziam parte da igreja no seu início, os discípulos. Certamente com os discípulos estavam as santas mulheres e estavam também Nossa Senhora. Ele ouviu de todos eles que o Senhor tinha aparecido, que o Senhor tinha lhes dado o poder de perdoar os pecados, que o Senhor tinha soprado sobre eles e infundido o Espírito Santo. E Tomé não acreditou. Não acreditou em quem? No testemunho da igreja. Há muitos Tomés no dia de hoje, entre nós, que não creem no testemunho da igreja. Até porque confundem o testemunho da igreja com aquele que deveria dar testemunho da igreja. E isso faz-nos retornar àquela primeira leitura que ouvimos. O exemplo que os discípulos, os membros da igreja dão, é exemplo para o mundo que não crê. Por isso a necessidade de unirmos a nossa fé viva, operante, laboriosa, e que o mundo veja, para que creia. Porque para nos acusar e nos dizer, estes não creem, ou não vou seguir a Jesus porque eles não creem, não vivem conforme dizem que creem, é muito fácil. E por que é fácil? Porque o mundo precisa de testemunho. Nós não cremos em ninguém, seja cristão ou não cristão, que não vive conforme diz crer, ou conforme diz viver. Nós precisamos do testemunho. Tomé, certamente tendo presente toda a trajetória de seus irmãos discípulos, ele não acreditou. Deve ter pensado lá em seu coração, mas como é que Pedro vem me dizer que viu o Senhor? Ele, que é um mentiroso, ele que é um traidor. Como é que estes outros aqui que abandonaram o Senhor junto comigo, como é que eles vêm dizer que o Senhor ressuscitou e está aqui entre nós? Eu não creio nesse testemunho. Mas então o Senhor diz, 8 dias depois de São João, o Senhor novamente aparece. 8 dias depois, no próximo domingo. O Senhor apareceu no domingo, primeiro dia da semana, e no próximo domingo o Senhor apareceu novamente na casa onde estavam os discípulos. E Tomé estava com eles. Novamente, São João diz, as portas estavam fechadas. Ainda, já tinham recebido o Espírito Santo, ainda estavam com medo os discípulos. Ainda parece que não haviam entendido a mensagem do Senhor, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ainda estavam encurralados dentro daquela casa. E então o Senhor diz, põe teu dedo aqui. Olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. E então o Senhor pergunta, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Estes somos nós. Também somos bem-aventurados por crer no Senhor sem tê-lo visto. É do coração do Senhor, no alto da cruz, que jorra o sangue e a água. E neste domingo da Divina Misericórdia queremos recordar, quando São João narra o momento em que o soldado traspassa o coração do Senhor com a lança, diz, e do coração jorrou sangue e água. E aquele que viu dá testemunho de que isso é verdade. Do coração do Senhor jorra sangue e água para a nossa salvação. Santos Padres, lá no início da igreja, nos ensinavam de modo muito belo que este sangue é a Eucaristia, a água, o batismo. A água que nos lava de todo o pecado, sangue que nos alimenta e nos sustenta para permanecermos na fé viva. Também devemos pedir ao Senhor, diariamente, Senhor, lava-me com o teu sangue, lava-me com tua água. Senhor, eu confio em vós. Esta tão bela
jaculatória que foi ensinada pelo próprio Senhor, a Santa Faustina Kowalska. Jesu ufam Tobie. Que belo, né? Que belo. Nosso Senhor fala em cada língua. O Senhor aparece a Faustina Kowalska, aquela irmã tida por nada por suas irmãs, e ao revelar-lhe o mistério da sua misericórdia, usa a sua língua polonesa e diz, coloque no quadro, Jesu ufam Tobie. Jesus, eu confio em vós. Que maravilha! Tão simples jaculatória, nós podemos dizer diariamente, em todos os momentos, Jesus, eu confio em vós. De modo especial, nós confiamos na misericórdia do Senhor, que se faz mísero, se faz pequeno, para nos entender e nos amar, para nos resgatar. Mas recordo, querido irmão e querida irmã, que o Senhor nos pede que nós também nos façamos mísero, pequeno, miseráveis, para entender os miseráveis, para entender aqueles que erram e ser misericordiosos com eles. Peçamos ao Senhor esta graça de vivermos na sua paz, na paz que Ele dá. Para bem vivermos na paz do Senhor e alcançarmos, como diz São Pedro, esta belíssima, imperecível, esta herança incorruptível, que nós sejamos homens e mulheres de verdadeiramente coração misericordioso. Que assim o Senhor distribua a graça e a sua paz e a sua misericórdia sobre todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo inteiro. Entre as diversas orações que são propostas por aqueles que rezaram a novena da Divina Misericórdia nestes últimos dias, vão encontrar lá também que cada dia há uma intenção. E dentre essas intenções é pedida a misericórdia do Senhor também por aqueles que não creem. Lembremos de rezar por eles, para que creiam, para que nós sejamos testemunhas fiéis do Senhor e eles possam vir a crer por meio de nosso testemunho. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a sua paz e a sua misericórdia sobre nós, nossas famílias, a sua igreja, sua misericórdia sobre todo o mundo. O Senhor, rico em misericórdia. Assim inicia a encíclica do Papa João Paulo II, Dives in Misericordia, rico em misericórdia. O Senhor, rico em misericórdia, nos recorda o Espírito que nós recebemos, o batismo que nos lavou, o seu sangue que nos resgatou. Que assim o Senhor nos ajude a vivermos da sua misericórdia, sendo misericordiosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.